Olá pessoal, nessa série de vídeos nós apresentaremos o conteúdo de eletroquímica. A eletroquímica é o campo da química que se dedica ao estudo da transferência de elétrons durante uma reação química. São as chamadas reações de óxido-redução, ou seja, são processos químicos nos quais uma espécie química fornece elétrons para uma outra espécie. Então vai haver essa transferência de carga durante o processo reacional. As reações ou os fenômenos de oxidação-redução, como assim são conhecidos, essas reações nas quais espécies químicas doam e recebem elétrons, são bastante comuns no nosso cotidiano. Pense, por exemplo, em um simples fato de uma barra de ferro que enferruja ao relento, ou nas baterias dos nossos celulares. Todos esses processos envolvem reações de transferência de elétrons ou reações de óxido-redução. Já que nós vamos falar de reações que envolvem transferência de elétrons, ou seja, transferência de carga, é importante percebermos que as espécies químicas, ou seja, cada átomo que constitui um composto, possui associado a si uma carga elétrica. A esse estado elétrico ou a essa carga elétrica nós atribuiremos o nome de número de oxidação. E durante um processo químico, uma reação de óxido-redução, esse número de oxidação mudará, nos indicando que o processo se dá por transferência de elétrons. Portanto, é fundamental conhecermos esse número de oxidação para percebermos quando um processo redox ocorre. Algumas definições que serão importantes e serão recorrentes no conteúdo de eletroquímica. Como dito anteriormente, o processo de oxidação envolve a transferência de elétrons e, portanto, a variação da carga ou do número de oxidação. A oxidação vai ser definida como a perda de elétrons, com consequência, aumento do número de oxidação. A redução, por sua vez, será o fenômeno antagônico. Será aquela espécie química que recebe os elétrons. Então, a redução será caracterizada pelo ganho de elétrons e, consequentemente, a diminuição do número de oxidação do elemento químico envolvido nesse processo. O agente oxidante é aquela espécie que se reduz, ou seja, o composto químico que promove a oxidação de uma outra espécie. E o agente redutor será a espécie que promove a oxidação de outro composto químico, portanto, é a espécie que se reduz. E as reações de oxidação, como já foi mencionado, são aquelas reações que ocorrem por transferência de elétrons. Aqui é importante destacar que os fenômenos de oxidação e redução eles não são fenômenos distintos e que ocorrem por separado. São fenômenos concomitantes e que só ocorrem de forma simultânea, ou seja, a reação é de óxido-redução, uma espécie química transfere elétrons para uma outra espécie, ao passo que essa espécie que cede os elétrons sofre o processo de oxidação e a espécie receptora é a espécie que se reduz. Então, é fundamental percebermos essa variação de número de oxidação. E isso implica que nós devemos saber como estimar o número de oxidação das espécies participantes de uma reação química. E esse processo será apresentado com algumas regras, como determinar o número de oxidação dos átomos em compostos químicos. Esquematicamente, nós temos que o processo de redução se dará com a redução do número de oxidação, ao passo que a oxidação é caracterizada por o aumento desse número de oxidação. Então, de maneira geral, quais são as regras que nos permitirá estimar o estado ou o número de oxidação das espécies químicas? Primeira regra: o número de oxidação de todas as substâncias na sua forma elementar, de substâncias simples, será zero. Portanto, moléculas de oxigênio, gás cloro, gás flúor, átomos de ferro, sódio, entre outros compostos que se apresentem na forma de substância simples, terá um número de oxidação igual a zero. Regra número 2. Íons monoatômicos, ou seja, aquelas espécies que possuem carga, mas são constituídas de um único tipo de elemento. Para essas espécies,
o número de oxidação corresponderá à própria carga. A exemplo dos íons de cobre, mais 2, terá como número de oxidação a própria carga, mais 2. O mesmo vale para os outros exemplos, como o íon cloreto, cujo número de oxidação será menos 1. Os íons cromo, mais 3, terá como número de oxidação mais 3. Regra número 3. Alguns elementos eles vão possuir esse estado de oxidação, esse número de oxidação, praticamente constante em qualquer composto que ele componha. A exemplo dos metais alcalinos, que são os metais do grupo 1 ou 1A, esses apresentarão estado de oxidação mais 1. Os metais alcalinos terrosos do grupo 2 ou 2A, por sua vez, apresentarão estágio de oxidação ou número de oxidação mais 2. O alumínio, por sua vez, mais 3. O oxigênio apresentará número de oxidação menos 2 em quase todos os compostos, exceto em peróxidos. Nesse caso, o oxigênio apresentará NOx menos 1, e nos superóxidos, cujo NOx do elemento oxigênio será de menos meio. O hidrogênio, de maneira geral, apresenta número de oxidação mais 1, exceto em hidretos metálicos, ou seja, quando ele forma compostos binários em que o elemento mais eletronegativo do composto é o hidrogênio. Nesses casos, ele apresentará NOx menos 1. Os halogênios apresentarão NOx menos 1, exceto quando eles se combinam com o oxigênio ou com outros halogênios. Nesse caso, a espécie mais eletronegativa do composto apresentará NOx negativo e o outro halogênio apresentará NOx positivo. Alguns exemplos da regra geral em que os halogênios possuem NOx menos 1. Fluoreto de sódio, cloreto de potássio, brometo de potássio. Nesses casos, regra geral, NOx menos 1. Nas exceções, no HClO, por exemplo, nesse caso, o cloro apresenta NOx mais 1, porque ele está combinado com o oxigênio, correspondendo a uma exceção da regra. O IF5, em que o iodo, um halogênio, se combina com outro halogênio, o Flu, e nesse caso, a espécie de maior afinidade eletrônica ou de maior eletronegatividade são os átomos de Flu, que apresentará NOx menos 1, e, portanto, o iodo apresentará NOx mais 5, também consistindo em uma exceção à regra. Regra número 4. A soma de todos os NOx dos elementos devem ser igual à carga da molécula. Vamos aplicar essa regra num exemplo simples. Vamos determinar qual é o número de oxidação do fósforo na molécula de ácido fosfórico. Aqui nós temos átomos de hidrogênio, fósforo e oxigênio. Os átomos de hidrogênio e oxigênio atenderão às regras gerais. Como esse composto não é um hidreto, o hidrogênio apresentará NOx mais 1. Como esse composto também não é um superóxido, nem um peróxido, o oxigênio apresentará NOx menos 2, sendo, portanto, o único elemento cujo o NOx é desconhecido, o átomo de fósforo. Então, nós podemos somar os NOx conhecidos com o NOx do fósforo, que é desconhecido, e igualar a zero. Essa igualdade nos permitirá elucidar qual é o estado de oxidação do fósforo na molécula de ácido fosfórico. Portanto, nós temos 3 átomos de hidrogênio, 1 átomo de fósforo e 4 átomos de oxigênio. Multiplicando a atomicidade, ou seja, quantas vezes o átomo aparece na molécula, pelo seu número de oxidação e efetuando o somatório, nós chegaremos que o NOx total, ou a contribuição total dos hidrogênios, é mais 3, mais X, que é o NOx desconhecido do fósforo, mais 4 vezes menos 2, menos 8, o que resulta em um NOx para o fósforo de mais 5. Essa mesma regra ela também pode ser aplicada para espécies não neutras, ou seja, para íons. Nesse caso, nós vamos aplicar essa mesma estratégia para determinar o NOx também do fósforo em um ânion, PO2O7 de carga menos 4. Nesse caso, o somatório dos NOx dos elementos deverão corresponder à carga da espécie iônica. Nesse caso, nós temos apenas átomos de fósforo e oxigênio. O oxigênio, segundo a regra geral de determinação de número de oxidação, terá a carga menos 2, enquanto que o fósforo terá a carga desconhecida X. Aplicando a estratégia de somatório
dois números de oxidação, nós temos que 2 vezes x mais 7 vezes menos 2 corresponde a menos 4. Note que 2 corresponde à quantidade de átomos de fósforo e 7 corresponde à quantidade de átomos de oxigênio, o que nos leva ao número de oxidação do fósforo, nesse caso, também igual a mais 5. Bom, até esse ponto nós já sabemos como encontrar o número de oxidação dos elementos em um composto químico. Agora nós podemos aplicar esse conhecimento para efetuar o balanceamento das equações de óxido-redução. Algumas equações de óxido-redução são bastante simples, como a que está exemplificada nessa tela. Nesse caso, nós temos a reação entre os íons prata com o zinco metálico, que vai produzir zinco iônico e prata metálica. Essa reação ela se apresenta do ponto de vista atômico balanceada, mas ela não está balanceada do ponto de vista das cargas, pois nós temos carga mais 1 nos reagentes e carga mais 2 nos produtos. Um procedimento adequado para efetuar o balanceamento dessas reações mais simples consiste em promover o desacoplamento do processo de oxidação e redução. Ou seja, a ideia será representar o processo de oxidação com uma equação química e o processo de redução com outra equação química. Aqui, antes de iniciar esse processo de balanceamento, nós podemos observar que a prata, que é uma espécie, um íon monoatômico, tem NOx mais 1, ao reagir com zinco metálico e se converter em prata metálica, se torna ou passa a apresentar NOx 0, indicando uma diminuição do seu número de oxidação, portanto uma redução. Ao passo que o zinco metálico de NOx 0, ao reagir com a prata iônica, se torna zinco iônico de carga mais 2, ou seja, o seu número de oxidação aumenta de 2 unidades. Usando a estratégia sugerida, podemos então desacoplar as reações de oxidação e redução. A essas reações parciais, nós daremos o nome de semi-reações ou meia reação. Perceba que nós podemos apresentar agora a reação de oxidação, em que eu expresso a oxidação do zinco e aqui aparecerá elétrons como produto da reação. Ao passo que na reação de redução, nesse caso exemplificado para a prata, os elétrons aparecerão como produtos. E essas semi-reações ou essas meia-reações são procedimentos didáticos. De fato, essas reações elas ocorrem de forma simultânea, a oxidação e a redução. Mas aqui, usando essa estratégia, eu consigo perceber claramente o desbalanceamento de carga e que eu posso simplesmente adicionar o coeficiente 2 para balancear as cargas. Agora eu tenho 2 elétrons envolvidos em ambas semi-reações, pois os elétrons recebidos pela prata provêm do zinco. E se o zinco oxida ao perder 2 elétrons, a prata deverá receber esses 2 elétrons. Contudo, como a prata possui número de oxidação mais 1 e será reduzida a prata 0, isso implica que 2 íons prata são necessários. Dessa forma, podemos somar as reações, a quantidade de elétrons será cancelada, e nós teremos a reação global balanceada, em que 2 mols de íons prata reagem com 1 mol de zinco metálico, produzindo 1 mol de zinco iônico e 2 mols de prata metálica. Essas são reações simples e mais triviais de serem balanceadas. Contudo, algumas outras reações são mais complexas e requerem um pouco mais de atenção durante o processo de balanceamento. E essas reações elas poderão acontecer em meio de solvente ou sem a presença de um solvente. E em cada um dos casos nós teremos alguma sequência de regras para efetuar o balanceamento das mesmas. Vamos começar com as reações que acontecem na ausência de solvente. Então, são 5 etapas básicas que nós podemos seguir para efetuar o balanceamento desse tipo de reação química. A primeira é atribuir o número de oxidação a todos os átomos. Depois, observar quais espécies parecem estar perdendo e recebendo elétrons, porque isso vai nos permitir detectar quem é a espécie que oxida e quem é a espécie que reduz. Bom, aí é importante notar que se há mais de um átomo perdendo ou ganhando elétron em uma
unidade de fórmula, ou seja, um mesmo composto, determine o total de elétrons perdidos ou recebidos por unidade de fórmula. Na etapa 4, você deve igualar o ganho de elétrons pelo agente oxidante ou da perda pelo agente redutor, colocando o coeficiente apropriado antes da fórmula de cada um, no lado esquerdo da equação. Bom, agora a gente pode completar o balanceamento da equação por tentativas, como é feito nos casos das equações químicas que não são de oxirredução. Inicialmente, balanceie os átomos que ganharam ou perderam elétrons. E, em segundo lugar, os demais átomos. Exceção é oxigênio e hidrogênio. Esses devem ser deixados por últimos e devem ser balanceados na sequência. Primeiro os oxigênios e, por último, os hidrogênios. Vamos ver um exemplo de aplicação prática dessas 5 etapas. Vamos considerar a equação química entre o H2C2O4, ácido oxálico, e o permanganato de potássio, que reagem entre si e produzem o dióxido de carbono, o óxido de manganês, o óxido de potássio e água. Então, como regra número 1, nós precisamos identificar qual é o número de oxidação de cada átomo nos reagentes e nos produtos. Então, feito isso, nós temos que o NOx do hidrogênio é mais 1, do carbono mais 3, do oxigênio menos 2, do potássio mais 1, do manganês mais 7 e do oxigênio menos 2. Isso nos reagentes. Nos produtos, nós temos que o estágio de oxidação, ou o número de oxidação do carbono, mais 4, oxigênio menos 2, manganês mais 2, oxigênio menos 2, potássio mais 1, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Isso nos faz perceber que a espécie que sofre a oxidação são os átomos de carbono. Ou seja, ocorre a perda de um elétron. Esses elétrons são recebidos pelos átomos de manganês, que sofrem redução. E essa redução envolve o ganho de 5 elétrons. Note que nós temos 2 átomos de carbono no composto H2C2O4, o que implica que cada molécula de ácido oxálico perde, na realidade, 2 elétrons. Ao passo que, no composto permanganato de potássio, há apenas um átomo de manganês, indicando que esse composto recebe, ou melhor, o átomo de manganês desse composto, o único átomo, recebe os 5 elétrons. Portanto, nós podemos efetuar a seguinte etapa no balanceamento: adicionar o coeficiente 5 à molécula de ácido oxálico e 2 ao permanganato de potássio. Agora, como etapa subsequente, nós devemos balancear os outros átomos diferentes de oxigênio e hidrogênio, que nesse caso a única espécie que se enquadraria nessa regra seria o átomo de potássio, que por casualidade já se encontra devidamente balanceado. Por fim, caberíamos balancear os átomos de oxigênio e de hidrogênio, o que nos levaria à seguinte equação química balanceada. Bom, agora nós podemos partir para os casos que envolvem o balanceamento na presença de solvente. E para esses casos eu já vou adiantar, nós podemos ter 2 cenários: reações que se processam em meio ácido e em meio básico. Ambos os casos serão parecidos, mas terão certas particularidades. Vamos ver. Primeiro, atribuir o número de oxidação a todos os átomos. Essa regra nós já sabemos, já conhecemos como fazer isso. 2. Note quais átomos que perdem os elétrons e os que ganham, ou seja, identificar a espécie que oxida e a espécie que reduz. Aqui nós vamos ter que aplicar a ideia de desacoplar os processos de oxidação e redução, que é a regra 3, ou seja, escreva as 2 meia-reações ou as 2 semi-reações, não balanceadas. Balanceie todos os elementos da equação química, exceto oxigênio e hidrogênio. Aqui nós chegamos em uma bifurcação, ou seja, são características para o meio ácido e para o meio básico especificamente. Se nós estamos tratando de uma equação química cujo processo ocorre em meio ácido, nós devemos balancear os átomos de oxigênio com água, depois os átomos de hidrogênio usando H+, para caracterizar o meio ácido. Contudo, se o processo em questão se dá em meio básico, balanceie oxigênio usando água e balanceie depois hidrogênio adicionando água de cada lado da meia reação que for necessário. Então,
conclua o balanceamento pela adição de hidroxilas. Balanceie as cargas adicionando elétrons. Ajuste os coeficientes de forma necessária e depois some as duas meia-reações. Vamos ver exemplos de como isso funciona. Primeiro exemplo. O processo que é descrito por essa equação química envolve a reação entre o cobre metálico e o ácido nítrico, produzindo íons cobre 2+, e o óxido de nitrogênio NO na sua forma gasosa. E esse processo se dá em meio ácido. Portanto, a primeira tarefa ou primeira etapa seria identificar o número de oxidação de cada átomo dessa equação química. Portanto, nós temos que nos produtos, o número de oxidação do cobre é 0, do nitrogênio mais 5 e do oxigênio menos 2. Ao passo que nos produtos, o número de oxidação do cobre passará a ser mais 2, do oxigênio mais 2 e do oxigênio menos 2. Aqui nós podemos detectar as variações. A espécie química cobre apresentou variação de 0 para mais 2, enquanto que o oxigênio apresentou variação de mais 5 para mais 2. Então, nós temos o processo de redução e aqui o processo de oxidação. Então, nós já sabemos as espécies envolvidas em cada um dos processos, quem oxida e quem reduz. Podemos partir para a etapa subsequente, que seria representar cada equação química, ou melhor, cada meia-reação por separado. A oxidação dos átomos de cobre e a redução do nitrogênio. Agora nós devemos balancear as equações químicas, adicionando coeficientes para ajustar as quantidades de átomos nos reagentes e nos produtos. E devemos iniciar com aqueles átomos diferentes de oxigênio e hidrogênio. Para a equação de oxidação, nós não temos presença de outros átomos e ela já se encontra balanceada do ponto de vista dos átomos. Falta ajustar as cargas. Faremos na sequência. Então, vamos voltar nossa atenção para a equação química de redução. Átomos diferentes de oxigênio e hidrogênio. Apenas o átomo de nitrogênio que já se encontra devidamente balanceado. Podemos partir para a etapa em que nós efetuaremos o balanceamento dos átomos de oxigênio. Portanto, nós temos 3 átomos de oxigênio nos reagentes e apenas um átomo nos produtos. Portanto, faremos a adição de 2 moléculas de água. Essa estratégia provocou a inserção de 4 átomos de hidrogênio nos produtos que não há nos reagentes. Portanto, nós contrabalanceamos adicionando 4 átomos de H+, caracterizando assim o meio ácido. Então, a equação química, ambas as equações químicas se encontram balanceadas do ponto de vista dos elementos. Resta balancear as cargas. Perceba que a equação química de oxidação tem carga total dos reagentes igual a 0. Mas nos produtos aparece a carga mais 2, positiva. Portanto, nós vamos contrabalancear com 2 elétrons. Ao passo que a equação química de redução tem carga positiva mais 4 e negativa menos 1 nos reagentes, mas possui carga 0 nos produtos. Então, nós iremos fazer aqui o balanceamento das cargas adicionando 3 elétrons. Note que agora a carga líquida é 0 em ambas as equações, em ambos os lados das duas equações. Para termos a equação final balanceada, nós devemos somar ambas as equações. Contudo, nós já sabemos que não devem aparecer elétrons remanescentes na equação global. Portanto, devemos multiplicar as equações das meia-reações por coeficientes para ajustar a quantidade de elétrons na oxidação e na redução. Portanto, esses coeficientes serão 3 e 2. Ao multiplicar a equação de oxidação por 3, nós teremos 6 elétrons no processo de oxidação. E ao multiplicar a equação de redução por 2, nós também teremos 6 elétrons. E, portanto, ficaremos com as seguintes equações de meia reação balanceada. Agora podemos efetuar o somatório e teremos a equação global balanceada em meio ácido, o que implica que 3 mols de cobre sólido irão reagir com 2 mols de nitrato aquoso na presença de 8 mols de H+ proveniente de um ácido. Isso irá produzir 3 mols de íons cobre, 2 mols do óxido de nitrogênio gasoso, mais 4 mols de água líquida.
No exemplo subsequente, nós iremos observar a aplicação dessas mesmas regras para o balanceamento de uma equação química de oxirredução em meio básico. Essa reação química, mostrada na equação, representa a reação entre os íons permanganato com os íons brometo em meio básico, que irá produzir o dióxido de manganês e os íons bromato. Como regra número 1, nós temos que identificar o número de oxidação de cada átomo presente. Isso nos permitirá, por exemplo, detectar, de forma trivial, que ocorre a oxidação do bromo, que vai de número de oxidação menos 1 para mais 5, e ocorre a redução do manganês, cujo número de oxidação varia de 7 para 4. Bom, agora nós podemos aplicar a segunda regra, que é representar separadamente os processos de oxidação e redução. Nesse caso, a oxidação envolverá a transformação de íons brometo em íons bromato e a redução, a transformação de íons permanganatos em dióxido de manganês. Então, aplicando a regra de balanceamento, nós temos que balancear átomos diferentes de oxigênio e hidrogênio. E nós vamos perceber que nós temos apenas átomos de bromo na oxidação e que já se encontram devidamente balanceados, um átomo em cada membro da equação. Partiremos diretamente para o balanceamento dos átomos de oxigênio e o faremos com a adição de 3 moléculas de água. Esse excesso de hidrogênio que foi gerado pela adição de água será balanceado pela adição de 6 moléculas de água. Note que nós tínhamos 6 átomos de hidrogênio, adicionamos 6 moléculas de água e contrabalanceamos com 6 íons de hidroxila. Note que agora nós temos a equação devidamente balanceada do ponto de vista dos átomos. Partiremos para a reação de redução. Assim como no caso da oxidação, aqui também as espécies diferentes de oxigênio e hidrogênio, nesse caso unicamente o manganês, já se encontra balanceado. Partiremos diretamente para o balanceamento dos átomos de oxigênio com a adição de 2 moléculas de água aos produtos, o que gera 4 átomos de hidrogênio, portanto, acrescentamos 4 moléculas de água e 4 íons de hidroxila aos produtos. Temos agora ambas equações químicas, oxidação e redução, devidamente balanceada. Partiremos para o balanceamento das cargas. Partindo da equação de oxidação, note que a carga total nos reagentes é menos 7, pois nós temos a carga menos 1 do brometo e a 6 íons hidroxila de carga menos 1, totalizando menos 7. Ao passo que nos produtos nós temos apenas a carga menos 1 do bromato. Então, essa equação terá suas cargas balanceadas pela adição de 6 elétrons nos produtos, o que é coerente com o processo de oxidação. Ao passo que na redução, na equação abaixo, nós temos cargas total menos 1 nos reagentes, que é a carga do íon permanganato, e do lado dos produtos nós temos 4 íons de hidroxila, totalizando carga menos 4. Balancearemos a equação de redução, as cargas da equação de redução, melhor dizendo, pela adição de 3 elétrons, representando assim o ganho de elétrons condizente com o processo de redução. Para somar as duas equações, nós temos que igualar a quantidade de elétrons. Faremos isso multiplicando a equação de redução por 2. Então, esse processo nos levará a as duas equações de redução e de oxidação devidamente balanceada. Aqui poderemos efetuar o cancelamento dos elétrons, já que a mesma quantidade produzida na oxidação é consumida na redução. Nós temos agora 11 moléculas de água nos reagentes e 10 nos produtos, o que dá uma diferença líquida de 1 molécula de água nos reagentes. Nós ainda temos 6 íons hidroxila nos reagentes e 8 íons hidroxila nos produtos, o que vai nos dar uma concentração ou uma quantidade líquida de 2 íons hidroxila nos produtos. Então, efetuando essas considerações, nós chegamos à equação química devidamente balanceada, em que 2 mols de permanganato reagem com 1 mol de íons brometo e 1 mol de água líquida para produzir 2 mols de dióxido de manganês, mais 1 mol de íons bromato, mais 2 mols de hidroxilas.